importante para deixar para os empresários é de otimismo. Nós não estamos em nenhuma recessão. Só que a gente está num quadro ali de tentar acelerar, só que com um freio de mão puxado. Por um lado, você tem uma política fiscal, ou seja, gasto do governo expansionista, pressionando a inflação, e por outro, o Banco Central aumentando os juros em 15%, tirando essa liquidez do mercado. Ou seja, você não consegue avançar muito forte na nossa economia. O que deve permanecer em 2026, 2027, 2028, porque o quadro fiscal brasileiro deve continuar dessa forma e a taxa de juros, segundo o presidente do Banco Central, deve permanecer elevado aí para os próximos anos. O turismo brasileiro, ele de certa forma, ele se descola da economia. Se a economia está crescendo ali em torno de 2%, o turismo nacional cresce a 6, 7%. É uma economia relativamente pequena em relação ao varejo, setor de serviços de forma geral, mas vem crescendo de uma forma significativa, com mais investimento das empresas em expansão da hotelaria, em aquisição de frota de veículos, também na malha aérea, ou seja, todas as áreas do turismo envolvidas elas estão com perspectiva de melhora também para 2026. Dados da FEComércio já apontam, né, recorde de faturamento do setor de turismo no Brasil e deve continuar com recorde no ano que vem. Isso a gente leva em consideração o crescimento da economia, e isso você ativa negócios, né, mesmo que de uma forma mais moderada, mas você ativa negócios. São empresas que investem em numa planta em uma outra região, você envia técnicos, você faz eventos, faz reuniões. Então, com o crescimento da economia, você mantém aquecido o setor de viagens corporativas. Pelo segmento de lazer, nós estamos com a menor taxa de desemprego da série histórica, né? O nível de renda nunca teve tão elevado. Mesmo aquelas pessoas que o IBGE calcula como desalentados, que não estão procurando emprego, mas a gente não está num cenário de recessão, que a pessoa não está procurando emprego porque não tem oportunidades. Tem muita oportunidade. Talvez ele não esteja procurando emprego aí na análise do IBGE, porque ele já está fazendo o seu bico, já está fazendo o seu trabalho ali como microempreendedor, entre outra atividade formal ou informal, mas está ganhando dinheiro. Ou seja, o nível de renda disponível para a população está no nível mais elevado da história. E com isso você consegue também gastar e se programar para gastar no setor de serviços e especificamente no setor de turismo e lazer. Lembrando, né, se eu tenho mais gente empregada formalmente, eu consigo ter mais acesso ao crédito, ter o cartão de crédito, ou seja, o crédito ele é fundamental para aquecer o turismo, porque as pessoas precisam, né, do crédito para fazer o seu pagamento parcelado. Até mesmo uma locação de veículo, você tende ali a ter algum parcelado e isso ajuda muito. Então, essa democratização que a gente fala, né, das pessoas no sistema financeiro tem contribuído muito para alavancar o segmento do turismo. Então, acredito que com a condição da economia crescendo, mesmo que de forma lenta, puxando o setor corporativo, de viagens corporativas, e ao mesmo tempo o lazer com muita renda, muito crédito disponível, isso deve manter aquecido o segmento de turismo e serviços de forma geral para 2026 e 2027. A questão do transporte, a gente pode dividir em duas partes aqui. Primeiro, locação de veículos e transporte rodoviário, por exemplo. Enquanto o transporte rodoviário de passageiros, os ônibus interestadual, internacional, tiveram momento ruim no nosso dado no ano passado, esse ano está crescendo bem, está crescendo em torno de 7 a 8% ali ao mês. Por outro lado, você vê o setor de locação de veículos, que teve um ano de 2024 muito bom, com crescimento ali de 2 dígitos, praticamente o ano todo. Esse ano já está ali próximo à estabilidade. Ou seja, não que seja ruim, mas a gente já chegou, perdemos o fôlego do que nós tivemos no passado. A gente não está falando de queda, né, no faturamento do setor de locação, mas um ritmo mais fraco neste ano, em relação ao ano excelente que foi em 2024. Então, a gente vê, de forma geral, são dois segmentos com características diferentes, mas que mostram, de certa forma, que o setor de transporte tem colaborado bastante também para o setor de turismo. São dois setores que têm um faturamento expressivo e que ajudam na composição ali do desempenho do setor de turismo no Brasil. Estamos acompanhando de endividamento e inadimplência
É um aumento do endividamento que é saudável para a economia, porque as pessoas precisam de crédito, né, para consumir, e, ao mesmo tempo, um aumento muito residual da inadimplência. Nada que a gente tenha visto algo diferente no passado. Aumentou ali 2 casas decimais, alguma coisa bem pequena mesmo, mas a gente não vê uma mudança significativa. Ou seja, as famílias vão tomando crédito e, ao mesmo tempo, conseguindo quitar esse compromisso feito. Poucas pessoas ali deixando essa dívida a vencer. Então, a gente vê um cenário bastante promissor, porque é difícil você pensar que vai haver uma mudança no cenário de emprego. Isso porque, por mais que a economia esteja mais lenta, as empresas hoje elas estão com muita dificuldade de contratar mão de obra. Mesmo aquele funcionário que tem uma baixa produtividade, por exemplo, é importante para a empresa manter aquele colaborador do que tentar achar no mercado alguém que vai ter que treinar, vai ter que fazer algum tipo de algum treinamento específico, né? Correndo o risco ainda da pessoa sair imediatamente ali após o treinamento, etc., ter uma rotatividade muito grande. Então, a gente vê que as empresas estão mantendo a todo custo o quadro de colaboradores, o que mantém essa renda, né, para as famílias e conseguindo também manter o nível de endividamento elevado e inadimplência também mais controlado. Então, eu não vejo, de uma certa forma, um risco de inadimplência, tá, de maneira geral na economia. O que a gente vê, dados do Banco Central, e aí especificamente na aquisição de veículos das empresas, é um aumento gradual da inadimplência. Nada muito significativo, mas é importante a gente monitorar, porque pode ter algum risco das empresas adquirindo seus veículos e, ao mesmo tempo, não conseguir pagar. É um volume ainda pequeno, mas tem aumentado nos últimos meses. Um ponto importante a ser colocado é que a reforma tributária é um desafio muito grande. Começa a transição em 2026, mas muitos empresários ainda têm dúvida como será esse processo todo até 2033. Agora, se a gente está falando de uma reforma tributária que alguns setores até têm um benefício de 40% de desconto, a gente está falando uma média de alíquota de 28%. Ou seja, um setor pode se beneficiar, mas na média da economia, sobretudo o setor de serviços, deve ser prejudicado, porque você não tem crédito na cadeia para você abater, como você tem na indústria, por exemplo. E você tem um custo muito elevado de mão de obra, folha de pagamento, e você não tem crédito, ou seja, vai ter uma alíquota muito cheia, e isso pode interferir na dinâmica econômica, trazendo novamente um ritmo mais fraco para o crescimento. Você tira muito dinheiro, a capacidade contributiva do brasileiro, do empresário, já se esgotou. E você vem com uma alíquota, uma das maiores do mundo, e isso pode prejudicar a economia, sobretudo também a gente está falando aí da taxação de dividendos, que vai prejudicar as pequenas empresas, as empresas do simples. Tem muita pressão sobre as empresas que lutam ali dia a dia, matam um leão por dia para sobreviver nesse país com bastante desafio, mas o ritmo é de um crescimento positivo aí nos próximos anos, pequeno, a gente gostaria de muito mais, mas infelizmente a gente está numa armadilha do baixo crescimento, crescendo a 2% nos próximos 3 anos.